paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Seja muito bem-vindo a esta última lição do trimestre. O tempo passa ligeiro, mas foi gratificante estarmos aqui estudando sobre assuntos tão relevantes para todos, né? Nessa lição nós vamos falar sobre como ser um mordomo fiel, ou a necessidade de ser um mordomo fiel, ou a qualidade de ser um mordomo fiel. Nós vamos entender por que estudamos tudo o que estudamos nesse trimestre. Nós aprendemos sobre finanças, aprendemos sobre o tempo, sobre adoração, aprendemos sobre tantas coisas que diz respeito a um bom servo. E nessa última lição nós vamos falar justamente como é que esse servo deve agir. Uma vez que ele já aprendeu como fazer na prática coisas cotidianas, como administrar seu dinheiro de forma a glorificar a Deus, como é que ele deve administrar sua adoração, como é que ele deve se portar na igreja. Agora, nessa última lição, nós vamos ver o que Deus espera dos seus servos, nós vamos ver o contraste entre o bom servo e o servo infiel, e nós vamos ver também como a igreja deve se portar diante de tamanha verdade, né? O texto está em Mateus 25, 21, que diz o seguinte: E o seu Senhor lhe disse, Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Nós vamos entender o que Deus espera de você e de mim. No primeiro ponto é justamente isso, o que Deus espera dos seus servos. Deus ele espera dos servos algumas qualidades, entre elas fidelidade, prudência e constância. Fidelidade porque é o primordial para qualquer pessoa, seja em qualquer esfera de relacionamento, a fidelidade é o ponto primordial. Não adianta você ser uma pessoa na frente de um ser humano e ser outra pessoa nas suas costas. Não adianta você ser um bom servo na frente do seu pastor, na frente do seu líder e por trás você não ser aquele servo que você aparenta ser. Ou seja, isso é falta de fidelidade. Você tem uma dupla personalidade. E oremos para que nenhum de nós tenhamos isso. Mas o servo ele tem que ser fiel. O segundo ponto, ele é prudente. Assim como as virgens, as loucas e as prudentes, elas mesmo sem saber a hora que o seu Senhor viria, até porque a parábola vai falar que o Senhor, mesmo que ele tarde a vir, o servo está pronto para quando ele bater a porta, ele abrir prontamente, rapidamente. Então essa pessoa, esse servo, ele não questiona a hora que o Senhor vem. Ele vive como se o Senhor viesse agora. O bom servo é aquele que, mesmo não sabendo a hora que Jesus vem, age como se ele viesse a qualquer momento. Tá? E isso é muito interessante, tendo em vista que o servo infiel justamente ele faz o contrário. É o que nós vamos ver no último ponto. Mas calma, não vamos lá agora. Tá? Nós vamos ver que o servo, além de prudente, ele também tem que ser uma pessoa constante. Uma pessoa que é um bom servo, ele é um bom servo em todo e em qualquer momento. Saindo do culto, ele continua sendo um bom servo. Ele vai ser um bom marido, porque nós vemos também como a pessoa devia ser um bom mordomo no lar. Ele vai ser um bom pai, ele vai ser um bom amigo, ele vai ouvir outras pessoas, ele vai entender outras pessoas, vai ser uma pessoa empática, ela vai ter empatia pelos outros. Então ele vai continuar sendo esse bom servo. Quando nós vamos para o segundo ponto, nós vamos justamente ver o contraste entre o servo infiel e o servo fiel. A característica de um e a qualidade do outro. A característica do infiel ela é bem vista no texto. Ele, não entendendo que o Senhor tarda em vir, ele pega isso, o Senhor não vai vir agora. E por conta disso ele age de todo jeito. Ele maltrata os seus conservos, ele bebe, ele faz tudo dentro da casa, ele come, bebe e se embriaga. Então esse tipo de servo é uma pessoa relaxada. Se compara às 5 virgens que são loucas. Eles sabem que o noivo está vindo, mesmo assim não se prepara para a sua vinda. Se você parar para analisar, por exemplo, a parábola das 10 virgens, as 10 dormem. Só que mesmo após o sono, as prudentes continuam ainda preparadas para a vinda, certo? Esse servo, ele é tão mau que ele está dentro do recinto, ele está dentro da casa, vamos colocar dentro de uma congregação, e ao contrário dele servir os outros, ele maltrata os outros. Justamente por ele não acreditar, às vezes, ou talvez nem creia que a vinda do Senhor possa ser real, certo?
Tem pessoas que pensam, Jesus não vem, porque faz tanto tempo que ele prometeu, né? Até em 2 Pedro 3,9, se não falha a memória, vai dizer o seguinte, que o Senhor não retarda a sua vinda, como julgam alguns, mas ele é longânimo para conosco, ele é paciente para conosco, não querendo que nenhum pereça, mas que sim, que todos cheguem ao arrependimento e ao pleno conhecimento da verdade. Então esse servo infiel, ele não crê fielmente na vinda do Senhor, então por conta disso ele vai esperar que o fogo caia do céu para ele começar a ser um servo. E isso não adianta. Deus não quer ninguém por medo e nem por força. Ele quer você por amor. Você tem que amar ao Senhor. E uma pessoa, um servo que ama o seu Senhor, vai fazer tudo o que ele ordena, não esperando que ele venha agora, certo? E outra, o bom servo também trata bem os demais. Ele é uma pessoa que é ajudadora dos demais. Então essas são as características de um e de outro. Enquanto um é infiel para com o Senhor enquanto ao zelo, o outro é extremamente zeloso e amoroso. E por último, nós vamos ver justamente as qualidades desse servo, que é o que eu falei no começo: fidelidade, né? A prudência, a constância, a amabilidade. É uma pessoa que está o tempo todo buscando ajudar onde ele está. Ele está o tempo todo pensando nos outros e depois ele pensa nele. Esse tipo de servo é aquele que o Senhor vai encontrar e vai dizer: servo bom e fiel. Sobre o pouco te coloquei. O pouco são as coisas daqui. Se nós parássemos para analisar, por exemplo, o que Deus tem preparado para nós, se nós refletíssemos, pensássemos um pouco, obviamente não passou pela nossa mente o que é, mas se a gente parasse para analisar que tudo isso que temos aqui é ínfimo, é pequeno demais, comparado ao céu, nós seríamos bem mais prudentes, nós seríamos mais prontos a agir, a ouvir, a ajudar. Então essa lição prática, né, no resumo de tudo, é isso. Nós temos que ser esse tipo de servo, um servo que espera o Senhor, mas ele age como se o Senhor viesse agora. Então que nós possamos, durante toda a nossa vida, e não somente nessa lição, eu até sugiro que você faça revisão das lições, tá? Temos até domingo, então leia por cima, você vai dando aquela leitura de scan, né, para você lembrar os tópicos que foram estudados, para que você perceba, poxa, eu não me lembro mais dessa. Agora você lembra. Então estude para colocar em prática, porque se toda a nossa congregação colocar essa lição em prática, as pessoas vão ver a Igreja Assembleia de Deus em Campina Grande como um farol em meio às trevas. Então nós temos essa obrigação moral a partir de agora. Nós estudamos sobre mordomia o trimestre todo. Nós temos obrigação agora. Não é mais uma questão que você vai ser como um inocente. Então que nós possamos hoje, amanhã e sempre agirmos conforme a palavra nos manda, até Jesus voltar. Eu quero aproveitar e agradecer a todos vocês que estiveram conosco, todos os professores que estiveram aqui envolvidos, as pessoas que estão aqui na técnica. Eu agradeço imensamente que você possa, agora nesse começo de trimestre que vai ter, o último, né, estudar com mais afinco, viver com mais afinco. Que Deus nos ajude hoje e sempre. Amém.